Imagine o seguinte cenário. Você acorda num episódio de Black Mirror, só que com menos tecnologia e mais toga. Em vez de um enredo futurista com dilemas morais profundos, temos 11 juízes com pretensões de roteiristas de distopia autoritária. E spoiler, o final não é feliz para a liberdade de expressão. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, também conhecido como MSTF, resolveu reinterpretar o Marco Civil da Internet com a leveza de um rinoceronte bêbado. O famoso artigo 19, que exigia ordem judicial para remover conteúdo, agora virou peça de museu. A exceção virou regra e o só com ordem do juiz virou deixa com o algoritmo. Ou seja, se antes você só podia ser censurado com um carimbo oficial do Estado, agora basta um estagiário do Google achar que sua piada sobre feminismo não contribui com o ambiente seguro e acolhedor da plataforma. Pronto, sumiu, cancelado. E quem vai decidir o que pode ou não pode ser dito? As Big Techs? Sim, elas mesmas. Aquela turma que até ontem era chamada por esses mesmos ministros de fascistas, imperialistas, antidemocráticas, Lúcifer S.A. Agora, de repente, viraram as fadas madrinhas da moderação de conteúdo. Um milagre jurídico, tipo transformar a Marcha da Família em parada LGBT. O STF basicamente olhou para o Leviatã da tecnologia e disse: querido, cuida para mim do que o povo pode ou não pode falar. Mas não se preocupe em seguir a Constituição, tá? Só segue seu coração, ou o lobby mais lucrativo. A justificativa? Que as plataformas devem agir proativamente, ou seja, censura prévia. Mas com um nome mais chique, tipo dever de cuidado, segundo Barrosinho, o seu peru do Supremo. Ele explicou assim: o algoritmo deve ser programado para evitar. Evitar o quê, Barroso? O pensamento? Aliás, cuidado com frases fora de contexto. Uma mesma frase pode ser crime ou piada, dependendo de quem lê. Você é um ladrão? Na cadeia vira cumprimento. Na igreja vira processo. Agora imagina isso sendo dito por um bot programado pelo estagiário do TikTok. A nova lista de pecados digitais é linda. Atos antidemocráticos, tipo dizer que o STF é vagabundo. Terrorismo, postar meme do Lula de turbante. Induzimento ao auto, dizer que vê o Jornal Nacional dá vontade de sumir. Discriminação, ódio à mulher, tipo criticar a Janja. Crimes sexuais, pornografia infantil, ok, aí sim. Tráficos por pessoas. O problema? Ninguém sabe quem vai fiscalizar isso. O STF, como todo bom roteirista de quinta categoria, esqueceu de terminar o arco. Talvez inventem um Ministério da Verdade, com Daniela Lima como secretária executiva e o Xandão no cargo de Big Brother Supremo. Sem brincadeira, eles são tão toscos que é bem capaz mesmo de criarem um Ministério da Verdade com esse nome, sem nem desconfiar que o George Orwell fez isso ironicamente há quase 80 anos. Mas calma, ainda tem mais. Se a plataforma não apagar o conteúdo, ela mesma será processada. Resultado, um algoritmo com medo. A Skynet da censura? Melhor prevenir do que ser processado. Então apaga tudo que pareça opinião. E aí você pensa: Mas isso não é inconstitucional? sim, com certeza, absolutamente. Mas o STF vive um momento Palpatine. El Senado va a decidir su suerte. Yo soy el Senado. Tudo isso é vendido com a embalagem brilhante de combate ao ódio, proteger a democracia, cuidar das minorias. Mas todo mundo sabe que o verdadeiro alvo é você, cidadão comum, que ousa duvidar da santidade do sistema e ainda compartilha meme do Bolsonaro de Jedi lutando contra o Xandão Sith. No fim, é como em 1984, só que com menos estilo e mais PowerPoint. E o povo aplaude, achando que está sendo protegido, quando, na verdade, está sendo amordaçado por um juiz vestido de Voldemort de toga preta, dizendo que é pelo seu bem. Bem-vindos à Distopia Soft, agora com censura delivery, patrocinada pelo Supremo e executada pelas Big Techs. É o futuro que eles escolheram por você. E se você reclamar, bem, melhor nem postar. Engraçado, me disseram que o Bolsonaro é que ia implantar uma ditadura.
8 juízes direcionando 270 milhões de pessoas e um país sem terem tido um voto sequer. Ora, se não é o milagre da antecipação judicial misturado com um leve perfume de desespero eleitoral. Com 2026 batendo a porta e os sinos tocando para a ressurreição do voto popular, aquele que ninguém pode confiar muito, segundo a Suprema Trupe, o sistema resolveu agir. Afinal, 2 ministros indicados por Bolsonaro prestes a assumir o TSE? Ave Maria, chama a censura preventiva, acende a vela do Gilmar e solta os fogos no plenário. Porque, veja bem, permitir que o povo veja, ouça e compartilhe informações livremente é um risco altíssimo para o projeto de poder. A solução? Simples. Cria-se um filtro, uma peneira, um aspirador de pó institucional que suga tudo que não serve ao roteiro. O eleitor continua lá, apertando botões, achando que está decidindo alguma coisa, mas quem escolhe o cardápio são os garçons de toga. Chama-se isso de eleições livres. Livres como um passarinho, em um viveiro com câmera de reconhecimento facial, coleira de choque e um juiz apertando o botão do pânico caso ele cante afinado demais. Quer saber quem pode se candidatar? Calma, o sistema responde. Quer saber o que aquele candidato já falou, escreveu, pensou ou curtiu em 2010? Só se for do lado de lá. O do lado de cá está blindado, lacrado hermeticamente, selado com silicone ideológico. A tal liberdade de expressão virou um quebra-cabeça. Só funciona se você usar as peças certas, na ordem certa e com autorização judicial carimbada. O mais bonito disso tudo é que eles juram que estão fazendo isso por você. Sim, por você, eleitor distraído. Afinal, o povo brasileiro é inteligente demais para votar sozinho, né? Precisa de uma curadoria da verdade, tipo Netflix, só que com mais censura e menos final feliz. Quero censura! Censura! O Bozo tá voltando! Vai dar ruim pra gente, petista! Este é o Brasil 2026, a única democracia onde todo mundo vota, mas ninguém escolhe. E se você acha que o choro do Toffoli foi a coisa mais bizarra da sessão, segura essa. A Carmen Lúcia, teve a cara de pau de chamar os brasileiros de pequenos tiranos. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. O Brasil não pode ter 213 milhões de pequenos tiranos pensando e falando sem serem controlados. Precisa só de 11 grandes tiranos controlando os 213 milhões. Os caras tomam meu dinheiro, têm a cara de pau de me chamar de contribuinte e depois calam a minha boca e têm a pachorra de me chamar de pequeno tirano. Que desabafo aristocrático da ministra Carmen Lúcia contra o povo que ousa existir, né? Pois é, a ministra, em mais um momento de poesia jurídica inspirada nas profundezas do elitismo togado, resolveu explicar ao Brasil quem são os verdadeiros inimigos da democracia. Nós mesmos. Isso mesmo, você, sua avó, o tio do churrasco, a moça do caixa do mercado, o motoboy, todos vocês, pequenos tiranos soberanos. Porque, veja bem, para Carmen e companhia, a real ameaça à liberdade não são ministros sem voto que legislam do alto de seus gabinetes, revestidos de mármore e senso de impunidade. São, sim, os 213 milhões de brasileiros que ousam ter opinião. Que audácia! Sim, é o povo que atrapalha a democracia. Aquele mesmo povo que, segundo a Constituição, é o único titular da soberania popular. Mas, pelo visto, essa parte do texto constitucional deve estar escrita em fonte menor, talvez em Comic Sans, porque o STF só enxerga quando convém. Agora, para proteger o debate público, querem censurar o debate público. Um raciocínio tão brilhante que poderia ter saído direto de um episódio dos Trapalhões. Para garantir que todos tenham voz, vamos tirar o microfone da maioria. Palmas! A lógica é imbatível. Se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil.
A ministra, como boa entusiasta do povo, apenas enquanto conceito abstrato, esquece que liberdade de expressão não é para proteger elogio, é para proteger o incômodo. Se liberdade só serve para aplaudir o sistema, isso não é liberdade, é missa, com os ministros no altar, de toga e tudo. E o pior, essa mania de transformar o STF em tutor moral da nação, como se o Brasil fosse um jardim de infância e os ministros os pais cansados tentando impedir os filhos de se xingarem no recreio. Só falta agora criarem o cantinho do pensamento republicano para punir quem postar meme com o Xandão de Imperador Palpatine. No fim das contas, o STF parece aquele professor autoritário que quer corrigir a classe inteira porque um aluno riscou a carteira. Em vez de aplicar a lei, inventa uma moral. Em vez de garantir direitos, distribui rótulos. E em vez de respeitar o povo, desconfia dele. Mas não se preocupem, a toga continua planando acima da plebe, sempre pronta para nos salvar de nós mesmos. Segundo a Carmen, tirano é o seu Zé da Quitanda reclamando do roubo dos aposentados. Tirano é a Dona Lourdes reclamando do beijo gay na novela. Tirano é o Marquinhos compartilhando um meme do Lula ladrão. Já o Xi Jinping não é tirano, é inspiração. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? Sim, senhoras e senhores, a mais recente medida do STF não apenas flerta com o autoritarismo, ela praticamente troca alianças com o modelo chinês. A Suprema Corte Brasileira, que já não precisava de muito para se achar uma dinastia, agora decidiu que não há nada mais sexy do que o controle total da internet. Como na China. Ah, que beleza! Mas o STF não dança essa valsa autoritária sozinho. No canto do salão, lá está ela, a primeira-dama e aspirante a comissária ideológica Janja da Silva, sugerindo com a leveza de um tanque que pessoas sejam presas por postar na internet. Gente, e aí o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso aqui? Porque... Que charme, não? Xi Jinping aplaudiria de pé se o Partido Comunista deixasse. E falando em Xi, o próprio Lula revelou, com a empolgação de quem ganhou um brinde no Kinder Ovo, que pediu ajuda da China para calar os brasileiros. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. Isso mesmo. Enquanto você esperava parcerias tecnológicas, acordos comerciais ou, sei lá, vacina, ele pediu um burocrata chinês para ensinar como censurar com eficiência oriental. O Brasil virou o estagiário da repressão, e não é de hoje. Em 2021, Lula já mostrava sua queda por regimes democráticos, quando citou Hugo Chávez como exemplo de líder injustiçado pelas redes sociais. Sim, o Chávez, aquele mesmo que fez a Venezuela virar um parque temático da fome e do racionamento. E ainda teve gente que votou no Lula pela democracia. Se vocês não parar de ficar fazendo memes comigo, meu marido vai censurar todo mundo. Olha, se isso é democracia, eu sou o Mickey Mouse da Praça Tiananmen. As Big Techs acordaram e se manifestaram. A Meta, controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp, reagiu à decisão do STF. Terá consequências para a liberdade de expressão. A empresa alertou que a decisão do STF sobre responsabilidade das redes sociais gera incertezas legais e compromete o ambiente digital. O Google também expressou preocupação com o novo cenário jurídico. Google se manifesta após o STF apertar a regulação das redes. Empresa de tecnologia apontou que mudanças na aplicação da legislação podem impactar a liberdade de expressão. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui.
Aliás, o Google Brasil simplesmente lacrou a conta no X, poucas horas depois da regulação das redes passar. Será que eu devo fazer o mesmo? Se eu fosse a Google, o X, a Meta, o Telegram, eu sairia do Brasil imediatamente. Deixa o brasileiro ficar Instagram e Zap pra você ver. Finalmente ele vai virar um leão. E o MSTF que se explique pro povo. Além das Big Techs, a velha imprensa parece que acordou e percebeu que ela é a próxima. Basta um entrevistado dar uma opinião antidemocrática e já era. Na CNN, William Wack detonou o MSTF e disse que eles atropelaram o Legislativo. O Supremo atropelou o Legislativo e determinou como serão os critérios para a retirada de conteúdos postados nas redes sociais. Caberá às plataformas Big Techs a retirada de conteúdos considerados ilegais. Serão elas, então, responsáveis por aquilo que terceiros publicarem. Até aqui era assim. A plataforma seria responsabilizada se não obedecesse a ordem judicial para retirar conteúdo. Agora fica assim. As plataformas têm o dever de retirar imediatamente postagens que configurem crimes graves. Aí vem uma longa lista de crimes. Tem aquilo com o que me parece que todo mundo concorda e que nada tem a ver com liberdade de expressão, e são conteúdos, sim, que teriam de ser suprimidos. Pornografia infantil, incentivo ao suicídio, terrorismo, tráfico de pessoas, para citar apenas alguns. Mas tem também o que configura crime, segundo o Supremo, nos termos do Código Penal, e que são a abolição do Estado de Direito, tentar restringir o exercício dos poderes constitucionais, atentar contra as eleições, que evidentemente são passíveis de interpretações. O Supremo acabou terceirizando aquilo que muita gente vai chamar de censura, por um simples fato. As plataformas, as Big Techs, terão de frear ao máximo a publicação de conteúdos que possam ser passíveis dessa interpretação de configurar crime pelo qual a plataforma será responsabilizada. Não é exagero afirmar que vai ser muito mais conveniente calar-se do que se arriscar. É fato que os togados do Supremo, que não foram eleitos, instituíram no lugar dos legisladores que para isso foram eleitos, as normas para a internet. Embora tivessem deixado uma porta aberta para o Congresso tratar desse mesmo assunto, legislar, portanto, vale, até que isso aconteça, o que os juízes decidiram e não o que os representantes do povo até aqui deixaram de decidir. Eu vou abrir aspas para uma frase. A adoção de controle do discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito democrático, fecha aspas, disse um dos integrantes do Supremo exatamente durante o julgamento desse assunto. E, vou abrir novas aspas, pode gerar censura colateral, fecha aspas, prosseguiu esse mesmo ministro. Seu voto foi vencido e com ele, princípios. O antagonista, que aliás ajudou na caça à liberdade de expressão em 2019, chamou a coisa de censura. Carmen Lúcia fala em 213 milhões de pequenos tiranos para justificar a censura. Até o UOL meteu a boca, mano. Decisão sobre mudar marco civil a portas fechadas é derrota para o debate. Se alguém ainda alimentava alguma ilusão romântica sobre o Brasil ser uma democracia vibrante e plural, o Supremo Tribunal Federal resolveu, gentilmente, esmagar esse sonho com um carimbo de inconstitucional por conveniência. Sim, o STF finalmente tirou a máscara, que já estava pendurada na orelha há tempos, e mostrou sua verdadeira vocação: ser uma espécie de Ministério da Verdade togado, com gosto por legislar sem ser legislativo, censurar sem chamar de censura e definir os limites da democracia direto do seu camarote de mármore e carpete. E o alvo da vez foi o Marco Civil da Internet. Lembra dele? Aquele texto criado por parlamentares eleitos após anos de debate público, audiências, consultas, cafés frios e muito blá 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 democrático. Pois é, virou confete jurídico.
O STF pegou o artigo 19, aquele que protegia as plataformas de responsabilidade sobre o que os usuários postavam, e rasgou com um sorrisinho institucional no rosto. Agora, a nova regra é: as redes sociais que se virem, se deixarem passar algo que um ministro ache golpista, antidemocrático ou, pior ainda, de direita, a plataforma é culpada. Multa, processo, cancelamento judicial e talvez uma visita da PF com emojis de censura. Resultado? As redes vão apagar tudo que se mova fora do script autorizado. Meme? Ban. Opinião conservadora? Ban. Crítica a ministros? Ban com caps lock. E tudo isso com a desculpa de proteger a democracia. Aquela democracia que só funciona se ninguém a criticar. Nas eleições passadas ficou bem claro: atacar a democracia é qualquer ato que não inclua um joinha pra Janja, um coração pro Lula e uma hashtag de apoio ao Xandemar. Se você ousar pensar diferente, parabéns, você acaba de ser promovido a inimigo do Estado. O povo vota, debate, escreve leis, mas o STF, do alto da sua bola de cristal constitucional, olha para tudo isso e diz: ah, que bonitinho! Vocês tentando fazer democracia? Agora deixa que a gente decide. Então fica o recado. Você pode continuar postando nas redes, sim, desde que poste o que eles deixarem. Pode continuar votando, desde que escolha o candidato certo. E pode continuar achando que vive numa democracia, mas só se não falar isso em voz alta, porque alguém pode entender como ironia. E aí, meu amigo, já sabe, é ban, ou inquérito, ou ambos. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. E assim, com os olhos marejados e a voz embargada, Dias Toffoli encerrou a sessão que oficializou a censura no Brasil. Um momento tocante, se você for fã de drama de quinta categoria ou novela venezuelana transmitida em 144p. Mas fica a dúvida, Toffoli chorou de alívio por finalmente ter conseguido calar o povo em nome da democracia? Chorou porque sabe que o nome dele vai direto para a lata de lixo da história, junto com outras figuras ilustres da Liberdade Zero? Ou chorou porque caiu a ficha de que o visto para os Estados Unidos está com os dias contados e a lei Magnitsky já deve estar na portinha, batendo com um mandado de sanção na mão? Vai saber. O que é certo é que ele não está chorando sozinho. O Brasil inteiro está chorando também, mas de raiva. Raiva de ver a Constituição ser pisoteada com salto alto e de toga. Raiva de ver o povo ser tratado como ameaça. Raiva de saber que a liberdade virou artigo de luxo, só para quem diz amém. Parabéns, Toffoli. Você conseguiu emocionar o país. Pena que foi pelo motivo errado. É tudo culpa das redes sociais. O Lula é inocente. É preciso regular as redes sociais. A culpa é do Bozo. A culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo. É culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Não tem café pra tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva, porra. Mas não reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto. Eu quero pagar imposto. Me joga na parede, me soca imposto. Tá tudo caro no mercado. Não compra. Faz jejum, porque se for gordo, pelo menos emagrece. A popularidade do governo caiu. É culpa dos memes. Memes matam. Memes agridem. É preciso regular os memes. Gostou desse vídeo?